Olá, futuros servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Bem-vindos à nossa revisão para o curso do MP, né? E nessa revisão eu preparei algumas dicas fundamentais de conceitos fundamentais do nosso edital. Nessa revisão nós vamos passar por todos os tópicos do nosso edital, todos eles, tá? Todos os principais tópicos, com dicas ali de conceitos fundamentais para vocês levarem eles fresquinhos na hora da prova. Combinado assim? Então, vamos lá, já vamos começar então a nossa revisão com o primeiro conceito, o conceito mais básico de todos do edital, que é o conceito de administração, né? A banca gosta de copiar e colar conceitos, a gente já viu isso nas questões, que a banca é a rainha de copiar e colar, então o que a gente vai fazer? Trazer alguns conceitos aqui, que a banca, aqueles conceitos mais assim, ó, sensacionalistas, que aparecem no livro assim meio que em destaque, típico conceito que a banca põe um olho, copia e cola na prova de vocês. Então, fica com essas ideias na cabeça, tá? O que é administração? A administração, ela tem essa ideia de ad, né, dar direção, tendência a, e minister, que é a subordinação a alguém. Traduzindo isso, é mais ou menos a seguinte ideia, né? Aquele que realiza uma função sob o comando de outro. Ou seja, aquele que faz as coisas por meio das pessoas. Então a ideia básica da administração é essa. O administrador, ele é aquele que faz as coisas por meio das pessoas. O administrador, ele administra pessoas, administra recursos, ele faz acontecer, então, por meio das pessoas, de maneira eficiente e eficaz. Lembra esses conceitos? Eficiente, fazer corretamente o caminho, o processo, evitar desperdício. Eficiência é o bom uso dos recursos. Eficácia, por sua vez, é o alcance dos resultados. Então, eficiência, bom uso dos recursos. Eficácia, alcance dos resultados. Então, essa é a ideia. O administrador, então, ele tenta ser eficiente e eficaz, usar bem os recursos disponíveis, evitar desperdícios e alcançar os resultados pretendidos. Certo? Essa é a ideia básica. Bom, e aqui está o desenho que eu já mostrei na aula, vocês conhecem ele. Esse desenho, ele mostra aquele conceito assim, ó, a essência da administração. O que é realmente fundamental vocês levarem para a hora da prova, que é a administração é tomar decisões sobre os recursos para atingir objetivos. Não importa o conceito que a autora a banca traga, sempre vai girar em torno dessa ideia de tomada de decisão a respeito dos recursos disponíveis para alcançar os objetivos. Então, está aqui o desenho. Administrar é tomar decisões, planejar, organizar, dirigir, controlar, por aí vai. Sobre o quê? As pessoas e os recursos disponíveis, materiais, o dinheiro, o tempo, a estrutura, as informações. Para quê? Para alcançar os objetivos, resultados, produtos, serviços, metas e por aí vai. Então, palavras que podem aparecer na hora da prova são essas aqui. A ideia básica de administrar, tomar decisões sobre os recursos para alcançar os objetivos. Trouxe alguns outros conceitos para vocês aqui. Que, como eu disse, a ideia, eu peguei os livros que a banca usa, olhei assim, esse conceito chama atenção, é o típico que a banca copiaria e colaria. Então está aqui outro conceito de administração. Interpretar os objetivos e transformá-los em ação por meio de, olha só, planejamento, organização, direção e controle. Então, ó, o administrador, ele interpreta os objetivos e transforma eles em ação. Faz acontecer, realiza as coisas por meio do planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços em todas as áreas da empresa e em todos os níveis. Não importa o nível hierárquico, não importa a área ou departamento. O administrador ele faz isso. Tranquilos, né? Então, só, como eu disse, o objetivo é uma revisão para a gente rememorar o que a gente viu ao longo de todas as aulas, os principais conceitos, começando pelo de administração. Depois, um outro conceito que é o típico conceito, assim, ó, que eu estou chamando de sensacionalista, né? Que é aquele que é um destaque, chama atenção, é bonito, tu olha assim, meu Deus, olha só que coisa linda. É esse aqui, que a administração é ao mesmo tempo uma ciência, uma tecnologia e uma arte. É a típica frase que a banca copiaria.
A administração é, ao mesmo tempo, uma ciência, ou seja, baseada em fatos científicos, em pesquisa científica, tem uma base de ciências que sustenta a administração, então a administração é uma ciência. Ao mesmo tempo, é uma tecnologia, porque utiliza técnicas, ferramentas, práticas. Então, é uma ciência por estar embasada em várias ciências e em estudos científicos. É uma tecnologia porque utiliza técnicas, ferramentas, práticas. E é uma arte. Como assim arte? A arte está na ideia justamente do administrador processar essas informações, ter ideias, inovar. A arte tem a ver com a criatividade da administração, de buscar inovação, buscar melhorias, buscar pensar diferente. Então a administração é ao mesmo tempo uma ciência, uma tecnologia e uma arte. É um processo contínuo e sistêmico. Eu não administro pontualmente uma empresa. Eu administro hoje, daí espero passar, daqui mês que vem eu vou administrar de novo. Não. A administração é um processo contínuo e sistêmico, porque ele impacta toda a organização. Lembra a visão sistêmica, a visão do todo? Então, quando um processo é sistêmico, ele impacta toda a organização. Cuida da articulação e aplicação de diversos recursos e competências. Administrar é tomar decisões sobre os recursos e as pessoas. Então, articular, aplicar recursos e competências dentro das organizações. Exige ações orientadas para alcançar objetivos. Administrar é tomar decisões sobre recursos para alcançar objetivos, por meio dos diferentes órgãos, diferentes áreas, diferentes pessoas, com uma ideia de que eles trabalhem de maneira conjunta, integrada. Então, só palavras bonitas. Como eu disse, essas aqui são típicas frases que eu pincelei dos materiais que a banca usa e coloquei aqui para que vocês leiam elas e estejam familiarizados na hora da prova. Vocês vão olhar isso aqui, vão olhar a questão da prova e vão dizer assim, peraí, eu lembro de uma frase parecida com essa. Tem a ideia básica de gerenciar recursos, tomar decisões para alcançar objetivos. Todas essas frases têm essa mesma ideia. Então, tá aí, vamos adiante. Exige liderança e direcionamento, exige foco. Administrar é manter um foco, manter o rumo. Então tá aí. Essas são as típicas frases que a banca adoraria copiar e colar e que, por isso, eu trouxe aqui para deixar no material de vocês. Fechou? Então, essa é a ideia básica da administração. Vamos lá, então, continuando falando do nosso processo administrativo. Então, chegamos nos processos administrativos, nosso próximo passo. Então, já que a gente falou duas vezes aqui, né, nos primeiros slides ali sobre planejar, organizar, dirigir e controlar, você já sabe muito bem que esse é um dos tópicos do edital. Está lá nas noções de administração, tem um trecho que fala processos administrativos. E quais são esses processos? Os 4 que a gente já conhece muito bem, que a gente viu muito bem na aula. Planejar, organizar, dirigir e controlar. E o que a banca gosta de perguntar sobre os 4 processos administrativos? Ou funções da administração. Aparece com diferentes nomes na literatura, né? Processo administrativo, funções da administração, funções do administrador, processos organizacionais. Tudo é a mesma ideia. E como é que a banca gosta de cobrar isso? Ela já cobrou várias questões nesse sentido. Assim, ela pergunta, de acordo com o processo administrativo, planejar é... E aí, nas alternativas, uma delas, ela vai falar alguma dessas frases aqui. Planejar é definir os objetivos e os meios para alcançá-los, definir os objetivos e traçar planos para o alcance, definir missão, estratégia, políticas. Planejar é administrar as relações com o futuro. Planejar é pensar no futuro. É decidir hoje coisas que impactarão o futuro. Então a banca, na alternativa correta, ela vai usar alguma dessas expressões. E nas alternativas erradas, ela vai copiar conceitos relacionados a algum dos outros processos. Típica questão da banca. Na alternativa correta, ela copia o conceito do processo que ela perguntou, e nas alternativas erradas, ela copia conceitos dos outros processos. Então tá aí. Planejar, organizar, dirigir
e controlar, os 4 processos administrativos básicos. Tem outros, Rafael? Tem, mas a banca costuma perguntar esses 4 e esse é o nosso foco. Bom, diferenciando entre eles, então, primeiro, planejar, a gente já falou, administrar as relações com o futuro. Alguma dessas frases aí vai aparecer na tua prova. Depois de planejar, eu tenho que organizar. Organizar é montar a estrutura organizacional. Organizar, montar a estrutura. Montar a estrutura organizacional e alocar os recursos nela. Então, frase mágica. Organizar é montar a estrutura organizacional e alocar recursos nela. Então, tudo que tem a ver com estrutura, hierarquia, departamentalização, né? Definição de tarefas, que área faz o quê, tudo isso tem a ver com estrutura, logo tem a ver com o processo de organizar. Desenhar a estrutura e alocar as pessoas e os recursos, dividir o trabalho, ou seja, especialização do trabalho, a divisão do trabalho, especialização do trabalho, definir quem faz o quê, isso é organizar. Agrupar atividades e cargos em departamentos, departamentalização, definir hierarquia, responsabilidade, quem manda em quem. Tudo isso é decisão de estrutura, logo decisão da função organizar. Bom, já planejei, já montei a estrutura, agora eu tenho que colocar as pessoas para trabalhar. Agora eu tenho que dinamizar a empresa, fazer as coisas acontecerem por meio das pessoas. Portanto, o processo de dirigir. Dirigir é dirigir pessoas. Alguns autores tratam como sinônimo de liderança, né? A gente já viu isso também. Então, dirigir é dirigir pessoas, é administrar pessoas para alcançar os objetivos. Então, são as típicas decisões de gestão de pessoas, como liderar, comandar, orientar, incentivar, motivar, comunicar. Tudo que tem a ver com relacionamento interpessoal, com liderar alguém, dirigir uma pessoa, é decisão dessa função aqui. Tá? Então, planejei, montei a estrutura, liderei as pessoas e agora falta o quê? Falta eu saber se eu estou indo realmente para o caminho correto. E quem assegura que eu estou indo para o caminho correto? O controle. O controle busca assegurar a realização dos objetivos. Como que eu faço isso? Eu vou monitorando, controlando, vou monitorando para ver se eu estou no caminho certo. E se eu desviar do caminho? Corrige o rumo. Então, a ideia do controle é monitorar, acompanhar o desempenho e corrigir os rumos no caso de desvios. Certo? Então está aqui. Assegurar a realização dos objetivos como? Monitorando o desempenho para fornecer o feedback, o retorno da informação, e comparar o desempenho com aquilo que foi planejado para agir corretivamente. Então essas são as 4 funções da administração, os 4 processos administrativos básicos. Planejar, organizar, dirigir e controlar. O famoso pode ser. Pode ser? Pode ser. Pode ser mesmo? Pode ser isso mesmo, então. Pode ser. São as 4 funções da administração, os 4 processos administrativos. Vive caindo em prova, tá lá, expresso no edital de vocês. Vamos adiante. Além de falar dos 4 processos, a gente tem que falar dos níveis da organização, que é outro tópico que vive caindo. Por que vive caindo em prova? Porque é um conceito básico de administração, pegar uma empresa e separar ela em níveis, tá? Para saber o que acontece em cada nível. Então isso é básico, tá? Em todos os livros que a banca usa, apresenta esse conceito de pega uma empresa, divide em 3 níveis e explica o que acontece em cada nível. Isso é básico. Certo? Bom, vamos ver o que acontece em cada nível. O que acontece no nível lá de cima, no topo? No topo da pirâmide. O topo da pirâmide é o chamado nível estratégico. O topo da pirâmide é o nível estratégico. O que acontece lá? Quem é que está lá? O diretor, o presidente, né, os diretores, os presidentes, as diretoras, as presidentes, né, das empresas estão lá. E as decisões que essas pessoas tomam impactam toda a organização. São decisões amplas, que impactam toda a organização. Amplas e de longo prazo, que impactam toda a organização. Então, esse é o nível estratégico. Decisões amplas e de longo prazo. Aí, vem o pessoal de baixo. Então, está aqui o estratégico. Daí vem o pessoal de baixo. O que é o nível de baixo?
são os diferentes departamentos da empresa. Departamento de marketing, de RH, financeiro, tecnologia da informação. Então, os diferentes departamentos. O que eles fazem? Eles tomam decisões? Tomam, mas que impactam só o seu departamento. Então, esse é o nível tático. O nível tático é o nível dos departamentos, nível departamental. As decisões departamentais. É o departamento tentando se ajustar à estratégia. É o departamento olhando para cima e dizendo assim, ó, tá, o que eu do RH tenho que fazer para que a empresa cumpra a sua estratégia? Então, é o plano, o planejamento, ou a organização, ou a direção, ou o controle exercido no âmbito de cada departamento. Esse é o nível tático. E aí chegamos no último, o nível que, só pelo nome, ele já se entrega. Operacional. A base da pirâmide. Quem põe a mão na massa. O nível das operações. O que é fazer operações? É fazer tarefas, atividades específicas. Então, se o estratégico era algo amplo e de longo prazo, aqui é algo específico e de curto prazo. Porque eu estou cuidando de cada tarefa, de cada atividade. Então eu estou sendo bem específico aqui. Então esses são os 3 níveis, e aqui eu trago as palavras que a banca provavelmente vai usar. Nível estratégico ou institucional. Decisões amplas de longo prazo que afetam toda a organização. Por exemplo, palavras que podem aparecer. Definir a missão, a visão, os objetivos gerais. Decisões amplas, macro decisões. Então tudo isso é nível estratégico. Aí vem o nível tático. Outros nomes que aparecem na literatura: tático, intermediário, funcional, porque é cada área funcional, cada departamento, né? Cada departamento. Ou decisões de nível administrativo. Então, nomes que aparecem. Teve uma questão de prova, caiu recentemente, da banca, que ela perguntou isso. Ela queria sinônimos para o nível tático. E o que caiu na prova, se eu não me engano, era funcional e administrativo. Então tá aí. Eu estou falando do nível intermediário. Então o que ele faz? Ele pega o nível estratégico, tá? O nível tático pega o nível estratégico e traduz ele, entende ele e aplica dentro de cada área, cada departamento. E aqui é médio prazo. E aí vem o último, o curto prazo, o nível operacional. Operacional, curto prazo, porque ele cuida de cada tarefa, cada atividade. Então aqui, ó, é decidir assim, ó, o que tem que ser feito, quem vai fazer, quando vai fazer. Aqui vai no detalhe. Aqui não é genérico, aqui é específico, é no detalhe. Bom, se a gente disse que se lá na estratégia nós dissemos que nós queríamos ser a líder de mercado daqui a 10 anos, tá? O que a gente tem que fazer, como fazer isso, quando fazer para ser líder do mercado daqui a 10 anos. Então, quais são as ações de curto prazo? Quem vai fazer elas? Como será feito isso? Para que daqui a 10 anos a gente... Então, está tudo alinhado. Os níveis têm que estar integrados, alinhados. Tá? O operacional, ele sustenta, ele é a base, ele sustenta o nível tático e o nível estratégico. Então, é por meio das ações, das operações, das tarefas, das atividades, que a gente vai realizar as coisas na empresa. Então tá aqui. Típicos planos operacionais, procedimentos, cronogramas, projetos e por aí vai. E a banca já usou essa expressão aqui. Que o nível operacional é a primeira linha organizacional. A primeira linha porque ela é a base. Então ela é a primeira coisa aqui. A base de tudo o resto. Então tá aí os 3 níveis. Estratégico, tático e operacional. Falamos bastante deles em aula. Vive caindo em prova. E agora a gente vai usar esse conceito de novo, mas para um outro viés, que é o viés que pode aparecer tanto na prova da parte de administração geral, assim, quanto lá na parte de liderança, que é uma das teorias que fala sobre habilidades do administrador, que é a teoria do Robert Katz. O Robert Katz, ele fala sobre habilidades do administrador e ele associa o tipo de habilidade com o nível que o administrador atua. Então, se o administrador atua lá no nível estratégico, ele precisa de alguns tipos de habilidades.
Se ele atua no nível tático, ele precisa de outros tipos. E se ele atua no nível operacional, também muda. Então, o Katz ele fala o seguinte: existem 3 habilidades do administrador. Habilidade conceitual, que é formular conceitos, ideias, raciocínio abstrato, pensamento abstrato, né? Pensamento complexo, planejar, ter então ideias complexas, abstratas. Isso é a habilidade conceitual. Bom, os administradores também têm que ter habilidade de relacionamento, habilidade humana. Então, administrador tem que ter a habilidade de formular conceitos, ideias, raciocínio abstrato? Sim. O administrador tem que ter a habilidade de se relacionar bem, se comunicar, liderar, essa habilidade humana? Sim. O administrador, ele precisa ter uma habilidade técnica, ou seja, saber usar técnicas, ferramentas específicas, especializadas? Sim. Então, o que a gente conclui é que os administradores em geral, eles precisam ter as 3 habilidades: conceitual, humana e técnica. São habilidades diferentes. Entretanto, de acordo com o nível hierárquico desse administrador, ele vai precisar de doses diferentes dessas 3. Doses diferentes. Ele sempre vai precisar das 3. Mas dependendo do nível que ele está, ele precisa de mais de uma, menos de outra. E é isso que cai na prova. Tá aqui, ó. Os 3 níveis. Os 3 níveis e o que os administradores mais precisam neles. Perceba que lá no nível estratégico, precisa dos 3, ó. Das 3 habilidades. Só que precisa de mais conceitual. Faz todo sentido. Porque quem está no nível estratégico tem que formular grandes ideias, grandes pensamentos, muito raciocínio abstrato, né? Então, ele precisa de mais habilidade conceitual do que das outras, como está mostrando aqui no desenho. Já no nível operacional, lá na base, operacional cuida de coisas específicas, portanto, a habilidade técnica é a mais requerida. Fazer coisas específicas. Então, o nível operacional precisa de mais habilidade técnica do que das outras. E no nível intermediário? No nível intermediário precisa de mais habilidade humana. Por que isso, Rafael? Porque o nível intermediário, olha só, ele se relaciona para cima, para baixo, para os lados, ele se relaciona com todos, por isso que ele precisa de mais habilidades humanas. O administrador de nível intermediário precisa de mais habilidades humanas do que das demais. Fechou? Essa é a teoria do Katz. A banca pode perguntar aqui o conceito de cada uma das habilidades, o que é habilidade conceitual, o que é habilidade humana, o que é habilidade técnica, só pelo nome a gente já mata isso. E o que ela mais gosta de perguntar, né? E isso vale para as bancas em geral, tá? O que mais gostam de perguntar é qual o tipo de habilidade mais requerido em cada nível. E só de parar um pouquinho, 2 segundos na hora da prova e pensar, vocês vão lembrar disso. Porque faz total sentido que lá no topo seja conceitual, que lá na base seja técnica e no meio do caminho seja humana. Fechou? Vamos adiante, vamos embora. E para finalizar essa parte, vamos falar dos papéis do administrador. Pois bem, essa é uma outra teoria, tá? Essa teoria tá lá, é do Mintzberg. Mintzberg é um autor muito famoso, tá? Dentro da administração, na parte de ação estratégica, né? O Mintzberg, ele criou isso, e isso está em todos os livros que a banca usa. Assim como a do Katz, essa aqui também está em todos os livros que a banca usa, tá? Que é a ideia dos papéis do administrador. Na verdade, o que o Mintzberg disse? Que os administradores exercem 10 papéis. 10 papéis. Só que esses 10 papéis estão subdivididos, estão categorizados em 3 grupos. Então, esses 10 papéis estão categorizados em 3 grupos diferentes. Quais são? Papéis decisórios, tomada de decisão, papéis informacionais, troca de informações, e papéis interpessoais, relacionamento. Tá? Quais são os papéis decisórios, de tomador de decisão? O empreendedor, que é quem inicia as coisas, inicia os projetos. O solucionador de conflito, que é quem soluciona as tretas, né? O famoso
Se fosse um livro moderno, seria solucionador de treta, exatamente, aquele que corrige as coisas. O alocador de recursos, administrar é alocar recursos, então é uma decisão. E negociador. Negociador também é um papel decisório. Ué, por que, Rafael? Negociador me parece ser muito mais interpessoal do que decisório. Por que negociador é decisório? Porque se ele está negociando pela empresa, ele tem que ter autonomia para decidir. O que ele disse, o que ele apalavrou na negociação tem que ser cumprido. Então, por exemplo, eu vou lá, eu sou administrador de uma empresa, eu chego lá e negocio com um fornecedor, eu vou comprar folhas de papel e vou pagar R$10 cada pacote. Tá? Então eu vou pagar R$10 cada pacote aí de folha de papel. O que eu acabei de fazer? Acabei de negociar o preço e tomar uma decisão. Eu vou pagar R$10. O que eu falei, tá falado. Não pode ficar sendo questionado depois. Imagina, eu faço toda uma negociação e não tem autonomia para isso. Então o papel de negociador é um papel decisório, porque tu está alocando recurso também. Tu está decidindo algo. É isso e pronto. Eu represento a empresa e o que eu disser é válido. Então essa é a ideia básica aí do papéis decisórios, tá? E aí vem os papéis informacionais. Papéis informacionais, monitor, disseminador e porta-voz. Papéis de troca de informação. Qual é a diferença entre esses três papéis? Olha só. Monitor é quem fica de olho, monitorando, antenado, ligado no que está acontecendo. Então, papel de monitor recebe e monitora as informações de dentro e de fora. Então, ele recebe, ele monitora o que está acontecendo. Para que ele monitora o que está acontecendo? Para disseminar internamente, disseminador, ou, quando for o caso, ser o porta-voz da empresa, transmitir para fora. Então, papéis informacionais. Monitoro o que está acontecendo, absorvo a informação, dissemino ela internamente para as áreas que precisam saber disso, ou sou o porta-voz em relação ao público externo. 3 papéis informacionais. E por fim, papéis interpessoais. Relacionamento. Tá? Relacionar-se com pessoas. Então, primeiro papel, ser o símbolo da organização. Como assim o símbolo, Rafael, é um papel interpessoal? Se eu falo assim, se eu falo para você o nome Bill Gates, você associa com o quê? Microsoft, né? Olha só, não te parece que o Bill Gates é o símbolo da Microsoft? Pô, eu falo Bill Gates da Microsoft. Isso que ele já saiu da presidência da empresa há muito tempo, mas a galera continua associando, né? O Bill Gates com a Microsoft, né? Então tem outros caras, hoje em dia lá tem o cara da Amazon, o Jeff Bezos, né? Se tu fala assim, Amazon, vem aquela figura do carecão lá, o Jeff Bezos, né? Então esses caras são um símbolo. Então é um papel interpessoal, ser o símbolo, a figura de frente da organização. Ser o líder, liderar, incentivar, influenciar, motivar as pessoas. É também interpessoal. E ser a ligação. Ligação é manter contatos externos. Então é interpessoal, é relacionamento com contatos externos importantes. Portanto, esses são os 10 papéis do administrador e essas são as 3 categorias nas quais eles se dividem. Papéis decisórios, informacionais e interpessoais. Tudo certo? Vamos encerrar então esse nosso primeiro bloco e na sequência vamos falar de gestão estratégica. Vamos embora. Essa revisão, como eu disse, todos os principais tópicos do edital. A gente vai passar por toda a matéria para revisar, para isso brilhar na mente de vocês aí, os neurônios acendendo e, eu lembrei disso agora, legal, boa dica. Faça as suas anotações aí e vamos com tudo para a prova. Até o próximo bloco.